Olá pessoal, eu sou o Rick e na aula de hoje nós vamos resolver essa questão que caiu na prova do Colégio Naval de 1987, onde estarei apresentando duas soluções geniais e um processo para atacar com eficiência esse tipo de questão que a banca do Colégio Naval adora colocar em suas provas. Antes de começarmos a resolver a questão, vamos fazer algumas observações. A primeira observação que quero fazer é que essa prova do Colégio Naval é uma prova onde o aluno não utiliza calculadora. Então, temos que resolver essa questão sem calculadora. A segunda observação é que temos que ter o conhecimento de pelo menos 3 números irracionais que caem sempre nessas provas. O valor do número π, o valor do número raiz de 2 e o valor do número raiz de 3. Quais são os valores desses números? É natural que o aluno do Colégio Naval, de tanto resolver questões e provas anteriores, ele acaba guardando, naturalmente, os valores destes números irracionais. Para guardar o número π, algumas pessoas memorizam frases onde as letras destas palavras representam as primeiras casas do número π. Vou citar duas frases que são as mais famosas utilizadas aí pelos alunos. A primeira delas é: sou o medo e pavor constante do menino vadio que dorme. A segunda é: ama a Deus e segue fielmente as lições dadas por Jesus. Observe que as letras destas palavras representam exatamente as primeiras casas do número π. Sou, 3 letras, é o algarismo 3. O, uma letra, é o algarismo 1. Medo, 4 letras, é o algarismo 4. E, uma letra, é o algarismo 1. Pavor, 5 letras, é o algarismo 5. E assim segue o restante da frase. Na frase de baixo, a mesma coisa. Ama, 3 letras, algarismo 3. A, uma letra, algarismo 1. Deus, 4 letras, algarismo 4. E, uma letra, algarismo 1. Segue 5 letras, algarismo 5. E o restante da frase segue no mesmo modelo. Bom, é só uma técnica onde faz você memorizar as primeiras casas do número π. Tem aluno que prefere a primeira frase, onde fala de medo, pavor, vadio. Já tem aluno mais religioso que prefere a segunda, onde fala de Deus, Jesus, lições, enfim. Não importa qual frase você vai decorar, o que importa é você saber o valor do número π, pelo menos as 3 primeiras casas decimais aí. Isso é o que importa e é isso que você precisa para passar na sua prova do Colégio Naval. Já pensou se fôssemos guardar palavras e frases para outros números irracionais que tem na matemática, como raiz de 3, raiz de 2, número de Euler, número de ouro, enfim, não tem cabimento. É lógico que não vamos ficar aqui decorando frases e palavras. O importante é saber o valor destes números, pelo menos aí as 3 primeiras casas decimais. Queremos estimar um intervalo numérico para o nosso número raiz quadrada de 1 mais raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 16. Vamos começar utilizando uma técnica de sempre partir de uma verdade. Ou seja, partirei da verdade que 1 é menor que 4, que é menor que 8. Sabemos que 8 é igual a 2 ao cubo. Logo, 1 é menor que 4, que é menor que 2 ao cubo.
Tirando a raiz cúbica de todos os números da desigualdade, obtemos raiz cúbica de 1 é menor que a raiz cúbica de 4, que é menor que a raiz cúbica de 2 ao cubo. Raiz cúbica de 1 é igual a 1. Raiz cúbica de 2 ao cubo é igual a 2. Logo, 1 é menor que a raiz cúbica de 4, que é menor que 2. Vamos chamar essa desigualdade de 1. Observe que já obtemos um intervalo numérico para o número raiz cúbica de 4. Ele é um número maior que 1 e menor que 2. Vamos agora partir de uma outra verdade. 8 é menor que 16, que é menor que 27. 8 é igual a 2 ao cubo. E 27 é igual a 3 ao cubo. Logo, 2 ao cubo é menor que 16, que é menor que 3 ao cubo. Tirando a raiz cúbica de todos os números da desigualdade, obtemos raiz cúbica de 2 ao cubo é menor que a raiz cúbica de 16, que é menor que a raiz cúbica de 3 ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo é igual a 2. Raiz cúbica de 3 ao cubo é igual a 3. Logo, 2 é menor que a raiz cúbica de 16, que é menor que 3. Observe que obtemos um intervalo numérico para o número raiz cúbica de 16. Ele é um número maior que 2 e menor que 3. Somando os números do lado esquerdo da desigualdade, temos 1 mais 2 é igual a 3. Somando os números que estão no centro da desigualdade, obtemos raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 16. E somando os números do lado direito da desigualdade, obtemos 2 mais 3, que é igual a 5. Logo, a desigualdade fica 3 é menor que a raiz cúbica de 4 mais a raiz cúbica de 16, que é menor que 5. Somando uma unidade em todos os números da desigualdade, obtemos, no lado esquerdo, 3 mais 1 é igual a 4. No número central, 1 mais raiz cúbica de 4 mais a raiz cúbica de 16. No lado direito da desigualdade, obtemos 5 mais 1, que é igual a 6. Logo, a desigualdade fica 4 é menor que 1 mais a raiz cúbica de 4 mais a raiz cúbica de 16, que é menor que 6. Tirando a raiz quadrada de todos os números da desigualdade, obtemos a raiz quadrada de 4 é menor que a raiz quadrada de 1 mais a raiz cúbica de 4 mais a raiz cúbica de 16, que é menor que a raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Raiz quadrada de 6 é igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Logo, a desigualdade fica 2 é menor que a raiz quadrada de 1 mais a raiz cúbica de 4 mais a raiz cúbica de 16, que é menor que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Mas sabemos o valor da raiz quadrada de 2 e da raiz quadrada de 3. Vamos aproximar para 3 casas decimais. Logo, a expressão fica 2 é menor que a raiz quadrada de 1 mais a raiz cúbica de 4 mais a raiz cúbica de 16, que é menor que 1,414 vezes 1,732. O valor de 1,414 vezes 1,732 é aproximadamente 2,44. Este cálculo não é tão difícil. O aluno pode fazer no rascunho da hora da prova. Logo, a desigualdade fica 2 é menor que a raiz quadrada de 1 mais a raiz cúbica de 4 mais a raiz cúbica de 16,
que é menor que 2,44. E analisando as nossas alternativas, concluímos que 2 é menor que a raiz quadrada de 1, mais a raiz cúbica de 4, mais a raiz cúbica de 16, que é menor que 2,5. Logo, a resposta da nossa questão é a alternativa C. Vamos agora para a segunda solução da nossa questão. Vamos trocar a segunda parcela dentro do radical com a terceira. Logo, obtemos a raiz quadrada de 1 mais a raiz cúbica de 16 mais a raiz cúbica de 4. Sabemos que 16 é igual a 2 à quarta e 4 é igual a 2 ao quadrado. Logo, o nosso número fica raiz quadrada de 1 mais a raiz cúbica de 2 à quarta mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Sabemos que 2 à quarta é igual a 2 ao cubo vezes 2. Logo, o nosso número fica raiz quadrada de 1 mais a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado. O 2 elevado ao cubo, que está dentro da raiz cúbica, ele sai do radical. Logo, o nosso número fica raiz quadrada de 1 mais 2 vezes a raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aqui é a grande jogada que o aluno do Colégio Naval, que estudou bastante produtos notáveis, já vai perceber de cara. Ele vai notar que pode escrever como um produto notável. Logo, o nosso número fica raiz quadrada de 1 mais raiz cúbica de 2, tudo elevado ao quadrado. Logo, o 1 mais raiz cúbica de 2 sai do radical. E o valor do nosso número é igual a 1 mais raiz cúbica de 2. Bom, comprovamos que o nosso número inicial é equivalente a 1 mais a raiz cúbica de 2. Estamos agora com um pequeno problema. Precisamos estimar um intervalo para o número raiz cúbica de 2. Vamos começar pensando o seguinte. Vamos pegar um valor conhecido para notarmos algumas coisas. Por exemplo, raiz cúbica de 64. Sabemos que 64 é igual a 4 ao cubo. Logo, o 4 sai do radical. Logo, a raiz cúbica de 64 é igual à raiz cúbica de 4 ao cubo, que é igual a 4. Vamos calcular agora a raiz quadrada de 64. Sabemos que 64 é igual a 8 ao quadrado. Logo, o 8 sai do radical. Então, a raiz quadrada de 64 é igual à raiz quadrada de 8 ao quadrado, que é igual a 8. Não é uma prova formal, mas já podemos notar que a raiz cúbica de um número natural é sempre menor que a raiz quadrada deste mesmo número natural. Logo, podemos concluir que a raiz cúbica de 2 é menor que a raiz quadrada de 2. Vamos chamar essa desigualdade de 1. Vamos partir agora de outra verdade. 1 é menor que 2. Logo, a raiz cúbica de 1 é menor que a raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 1 é igual a 1. Logo, 1 é menor que a raiz cúbica de 2. Vamos chamar essa desigualdade de 2. Em 1, nós mostramos que a raiz cúbica de 2 é menor que a raiz quadrada de 2. Em 2, nós mostramos que 1 é menor que a raiz cúbica de 2. Logo, de 1 e 2, temos que 1 é menor que a raiz cúbica de 2, que é menor que a raiz quadrada de 2. Somando uma unidade em todos os números da desigualdade, no lado esquerdo, obtemos 1 mais 1 é igual a 2. No número central, obtemos 1 mais a raiz cúbica de 2.
E no lado direito, obtemos 1 mais a raiz quadrada de 2. Logo, a desigualdade fica 2 é menor que 1 mais a raiz cúbica de 2, que é menor que 1 mais a raiz quadrada de 2. E como conhecemos o valor da raiz de 2, logo a desigualdade fica 2 é menor que 1 mais a raiz cúbica de 2, que é menor que 1 mais 1,414. Somando o lado direito da nossa desigualdade, obtemos 1 mais 1,414 é igual a 2,414. Logo, a nossa desigualdade fica 2 é menor que 1 mais a raiz cúbica de 2, que é menor que 2,414. Sendo assim, 2 é menor que 1 mais a raiz cúbica de 2, que é menor que 2,5, que é a resposta que encontramos na alternativa C. Logo, a resposta da nossa questão é a alternativa C. Bom, pessoal, este tipo de questão que o Colégio Naval sempre coloca em suas provas, envolvendo desigualdade, ele pode ser atacado partindo sempre de verdades, como fizemos nos dois exercícios, tanto na primeira solução quanto na segunda. E isto é treino. Conforme você vai resolvendo exercícios, você vai pegando esta manha de ir trabalhando com desigualdade e sempre partindo de verdades, que foram as técnicas que aplicamos nestes dois exercícios. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado destas duas soluções. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos e dicas do canal e se inscreva no canal para estar por dentro de todas as novidades. E até a próxima!